Vamos então dar início à nossa próxima aula. Nesta aula vamos aprender mais alguns comandos. Então venho aqui na ferramenta do lado esquerdo, vou abrir um objeto. Dão 2 cliques para abrir as propriedades de objetos e eu vou escolher aqui, pode ser uma secretária, uma mesa. Dou OK, vou clicar num ponto, faço escape para ele tirar a seleção. Como é que eu copio? Eu seleciono o objeto, clico no centro para aparecer a paleta flutuante, tenho aqui o primeiro botão acionado, o drag, de mover, e clico aqui, ele moveu para este ponto. Agora, quero mover com cópia, como é que eu faço? Então eu venho aqui e movo o cursor para o lado sem carregar e vou clicar em Ctrl e Shift. Ele fez uma cópia com mover para o lado juntos. Então, se eu quiser mais de uma cópia, clicar, cada vez que eu clico um ponto, ele apareceu uma cópia. Eu clico aqui no centro, tenho este botão acionado, drag, e o que é que eu vou fazer? Vou movo para o lado com o rato, sem carregar, e carrego em Ctrl Alt. Ou seja, onde eu picar, ele vai largar uma cópia. Depois, deixo só um objeto, vou deixar só um. Agora, imaginem que eu quero rodar este objeto. Eu vou clicar no ponto, venho já à segunda opção da minha paleta flutuante em rodar, clico neste, aciono. Reparem que ele ficou aqui com o cursor diferente. Eu clico num ponto inicial, no meu segundo ponto vai ser o ponto que eu vou rodar. Portanto, eu cliquei no meu segundo ponto e agora, ao andar para baixo, ele vai dar um ângulo negativo e se eu andar para cima, ele dá um ângulo positivo. Portanto, se vocês quiserem pôr um ângulo manualmente, digitando os números, tem que pôr negativo ou positivo consoante a vossa localização do objeto, onde vocês vão a nova localização. Então, eu posso pôr aqui, por exemplo, ou clico num ponto, ou então posso clicar A de ângulo e escrever menos 45. E ele rodou para este sítio. Depois vou voltar atrás, Ctrl Z, e agora imaginem que eu quero o comando, clico no centro, aparece a paleta flutuante e eu vou carregar no último botão de multiplicar. Aqui eu vou deixar aqui em drag, cá em cima, e cá em baixo vou incrementar e espalhar nestes dois comandos. Eu vou dar o OK e vou dar um clique nele e onde reparar que eu, ao dar o segundo clique, ele vai-me criando, eu só dei um segundo clique, ele vai-me criando novos blocos de secretária. Portanto, eu só dei um segundo clique e continuei com o rato a dizer a distância que eu queria e ele, sem fazer mais nada, ele, ao dar o último clique aqui, ele criou estes objetos todos de multiplicar. Agora, se eu seleciono estes todos e carreguem então no centro para aparecer a paleta flutuante, vou novamente ao comando de multiplicar e agora vou escolher distribuir. Aqui eu quero distribuir, pode ser 7 cópias. Aqui tenho 10 metros e vou-lhe dar o OK. Se repararem, clico num ponto inicial, ao andar para baixo, ele vai dar as 7 cópias. E vocês metem a distância, estão a ver ali a distância, 13, 14, 15, pode ser 15 metros, vou pôr aqui 15 metros e tem este número imenso de multiplicações. Desta forma vocês podem multiplicar. Agora delete, apago estes e vamos experimentar outro. Seleciono, no centro carrego na paleta flutuante, multiplicar, outra. E aqui, em vez de drag, eu vou clicar aqui no Matrix. Vou fazer ou seja, de forma que ele distribua cópias no sentido, com uma distância horizontal e uma distância vertical. Então seleciono estas duas opções, faço OK. Dou um clique nele, arrasto para o lado. Reparem que, como ele está a fazer cópias, quando vocês fizerem cópias, o cursor tem ali um mais sinalizado. Significa que o comando cópia está acionado.
É só... Então, eu vou localizar aqui horizontalmente de 2 cliques. Ele fixou e cá em baixo, na vertical, eu vou dar mais 2 cliques. Fixou. Agora vou apagar isto tudo, vou aqui novamente a objetos e posso escolher agora aqui deste lado uma cadeira. Dou OK, faço um clique, dou escape, seleciono e carrego no centro, aparece a paleta flutuante. Aqui nesta paleta seleciono multiplicar e desta vez vamos fazer rodar com cópia. E eu vou rodar e distribuir nesta opção aqui, seleciono -1, que é para no ponto inicial ele não criar outro objeto, que é este que já lá está, por isso é que eu vou selecionar. Agora aqui em baixo, se eu puser rodar com nenhum aqui, ele vai fazer as cópias e mantém o objeto na mesma direção. Se eu fizer rodar sobre o caminho, ou seja, no ponto onde eu picar, eu vou rodar e ele vai ficar virado para esse ponto. Vocês vão ver agora, vou fazer rodar, OK, e aqui vou dar um clique num ponto, imaginem, tenham aqui uma mesa, vou dar no segundo ponto para começar a rodar, e vou fazer esta circunferência, este caminho, e venho parar com o rato e venho parar aqui, dou um clique neste último ponto. As cadeiras estão viradas para dentro, se eu tivesse ali nenhum, as cadeiras ficavam viradas para baixo. Eu vou experimentar para vocês verem se fizessem aqui com nenhum. Dou um clique, venho aqui e rotaciono, dou um segundo clique, que as cadeiras ficaram para baixo desta forma. Continuando, temos aqui estas paredes e agora vamos aprender estes comandos aqui em cima da barra principal do Archicad. Tenho aqui a tesoura, que é a ferramenta cortar, e para trabalhar com ela, cada vez que eu utilizo, eu tenho que voltar sempre aqui a carregar. Por exemplo, eu carreguei nela e vou cortar aqui esta parede. Se eu quiser voltar a cortar outro elemento, eu tenho que ficar a carregar. Então, para não estarem sempre a vir aqui em cima, carreguem no controle e apagou. Quando carregam no controle, aparece a tesoura no cursor. É fácil verem que comando é que acionaram. Vou também apagar esta, controle e apaguei. Depois tem aqui o machado. O machado é para dividir elementos. Por exemplo, aqui na minha parede, reparem sempre se ela, ao selecionar a parede, se ela está assim toda selecionada. Se estiver assim, tem que vir cá acima e tirar o suspender grupos. Ao desativar isto, vejam se ela agora já consigo selecionar um a um. Porque se tiverem aquilo acionado, ele não vos vai deixar editar as vossas paredes. Portanto, certifiquem-se que ali em cima está da forma correta. Agora sim, posso então editar este bocado de parede, senão não deixava. E para separar, por exemplo, eu quero separar esta parede desta. Quero pôr uma mais larga. Ou então encolher uma. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer aqui uma linha de corte e separar estas duas, senão não vou conseguir editar só este bocado. Então eu venho aqui em cima. Primeiro tenho que selecionar sempre a parede que quero trabalhar, senão ele não faz o comando. Depois de selecionar, carrego aqui em split, que é separar, e venho aqui, faço uma linha, clico aqui um ponto e aqui outro, e agora aparece este símbolo. Eu vou clicar no ponto que eu quero editar. Quero manter selecionado. Eu vou clicar para baixo, quero este troço aqui, e ele manteve selecionado. Agora aqui posso lhe dar ou uma espessura de 80, ou então também encolher direito, onde aprender com o Shift, e posso editar desta forma, com o machado. Temos também a hipótese de esticar. Se eu selecionar esta parede e fizer aqui ajustar, eu clico nela e depois clico na linha que eu quero estendê-la. Posso também ajustar esta até aqui ao fundo. Clico nela e vou clicar no ponto até onde quero estendê-la. Agora, o que é que temos aqui mais? Eu seleciono interseção. Por exemplo,
eu vou encolher este ponto novamente, pego nele e chego cá para trás. E eu quero unir este com este. Eu posso selecionar este e seleciono este e quero uni-los. Então, com eles os dois selecionados, eu quero unir, vou carregar no intersetar. E ele fez-me o fechamento, a união. Também tenho a hipótese destes, por exemplo, estas duas paredes, eu quero criar aqui um canto redondo. Venho aqui ao chanfrar, dou-lhe aqui, ou meto um raio e vou-lhe dar o OK. E ele fica com o canto redondo. Vocês têm essa possibilidade. Agora aqui, imaginem o que é que vocês veem aqui de estranho nesta figura, relembrando as aulas que nós já demos até agora. Estas zonas aqui. Isto não pode aparecer assim com estas linhas. Estes elementos não estão bem, não estão unidos. Vai dar mal quando passamos aos alçados. Então, o que é que vocês lembram-se do que era? As linhas de referência das paredes, que não estão bem. Estão a ver que elas não estão unidas? Elas têm que estar unidas. Então, para corrigir isto, eu vou pegar nesta, dou um clique e vou unir com esta. Desapareceu aqui este traço de separar. E agora quero unir estas. Eu clico numa, clico noutra e vou unir esta linha de referência da minha parede a esta. E ficou. Agora, imaginem que vocês querem pôr uma linha com uma certa medida. Para que é que isto serve? Eu posso ter ou um objeto, ou um desenho, ou uma planta topográfica e eu quero que ela esteja à minha escala. Quero confirmar se ela está à escala, quero pô-la à escala, eu quero que uma linha que tem 5 metros, eu quero que ela tenha 10, porque ela na realidade tem 10. Então como é que vocês fazem isso? Vocês podem fazer com ferramentas, com plantas, com desenhos. Eu vou buscar aqui uma laje, só para vocês perceberem. Aqui de lado vou desenhar uma laje, está feito, e agora eu vou medir esta lateral para ver quanto é que ela tem. Venho aqui à régua e clico num ponto e outro. Esta tem 15 metros e 70, eu quero que ela tenha 20. Como é que eu faço? Imaginem que na realidade esta medida tinha 20, eu quero pôr isto à escala. Então, clico nele, venho aqui em cima ao redimensionar, resize, vou-lhe dar o OK, clico num ponto, clico no outro, que é os 15 e 70, e vou escrever 20. Reparem que ele está ali a escrever. Ou faço D e escrevo 20, D de distância, ou então escrevo logo diretamente 20. 20, Enter. E ele ficou com os 20. Vamos cá, dou um segundo clique fora do desenho, vamos aqui agora só certificar-nos que tem realmente os 20. Estão a ver ali, distância 20. E assim vocês têm a certeza que o vosso desenho está à escala. Podem passar uma ponta topográfica de outro programa para aqui e querem confirmar isso. E espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.